Ah, essa eu quero ver. 7 jogadores com tatuagem de significado pesado. Bora lá. Eu tô curioso, porque tem muito jogador com tatuagem, hein? E na maioria das vezes tem significado, principalmente se tratando de futebol. Não. Alguns jogadores tatuam títulos, outros tatuam gols, frases motivacionais, mas alguns fazem tatuagens com significados que talvez você nunca ia querer ter. Aqui estão 7 jogadores com tatuagens de significado pesado ou impactante. Tá, vamos Começando lá. com ele, Eric Pulgar. Pulgar é conhecido por ser um pitbull do Flamengo. O seu corpo cheio de tatuagens, além de deixar bem estético, né, rapaziada? Deixa o Pulgar... Mano, o Pulgar é mó bonitão, né, mano? Ele parece, sei lá, um protagonista de série mexicana, mano, tá ligado? O cara que é, sei lá, o líder da máfia. Eu acho o Pulgar com a skin da hora demais, irmão. Eu também acho, ele é um cara presença, mas sei lá, cara, o jogador, eles têm a mania de tatuar todo o corpo. É um pouco estranho tatuar o corpo todinho, você tá doido? E o corpo cheio de tatuagens parece normal para os padrões de jogadores, mas É verdade. uma em específico esconde um passado obscuro. A primeira tatuagem que o Pulgar fez foi com 13 anos de idade, mano. E essa já tem um significado Onde é que tava a mãe desse menino? bem legal aí, que é porque o Pulgar jogava lá no Chile, né, mano, no time do pai dele, né? O pai dele dava treino pra ele e tal. E aí, quando teve a oportunidade de ele ir para o time principal lá da cidade, o Antofagasta, ele não queria ir porque realmente queria treinar com o pai dele e tal, só que só o Antofagasta tinha categorias de base. E aí, como ele teve que ir pra lá, ele teve que criar asas, né? Por isso que ele tatuou aí nas costas essa imagem aí das asas, mano. Mas não é dessa que a gente tá falando. Em uma entrevista por jornal O Globo, Pulgar explica que passou por muitos traumas e dificuldades na sua carreira, e fazer tatuagem foi uma terapia. As tatuagens mostram como foi minha vida até esse momento, em que eu sentia... Eu acho que é vício. Acho que tatuagem é igual droga, cara. Você vai fazendo, vai fazendo. Quando você percebe, tatuou o corpo todo. É muito louco isso. muita falta da minha gente. Tinha muita dor dentro de mim. Não conseguia aguentar. Fazer as tatuagens foi como uma terapia. Pude botar essa dor pra fora. Libertar de muitas lembranças de quando eu era pequeno. Algumas ruins, conta Eric. E aí, rapaziada, principalmente quando o Pulgar foi lá pra Itália, que ele se sentia muito sozinho, mano. Ele conta que ele ficou 3 meses sem ter amizade com ninguém, só ficava dentro do hotel, e isso meio que deu uma tristeza profunda nele. Ele não usa a palavra depressão, mas talvez tenha sido isso. Eu acho que pelos sintomas aí pode ter sido isso, né, mano? Foi de um dia pro outro que deixei de viver com meus irmãos. Minha mãe sentia muita saudade. Era outro idioma, meus companheiros não criavam um ambiente de amizade. Morei 3 meses em um hotel com saudade de todos, me sentindo sozinho. Então, rapaziada, depois de passar muito tempo sozinho aí e ter esses possíveis sintomas de depressão, né? Como eu disse, ele não usou essa palavra. Ele lançou essa tatuagem aqui, mano. Ele desenhou na perna uma Que é? É tipo um dragão? figura macabra, segundo ele, uma espécie de autorretrato da época. Autorretrato significa o quê? Que ele se via dessa forma nessa época, e essa tatuagem meio que era isso que o Pulgar tava sentindo, né, mano? Quando chegou a pensar... Caralho. Mano, não sei se eu teria coragem de tatuar um troço desse na minha pele, não. Você tá louco? Que isso, gente? Parece o capiroto. Feio demais, cara. Mas é claro, tem um significado dele, né? Vamos respeitar. em jogar a sua carreira pro alto. Então essa tatuagem do Pulgar na coxa aí, né, mano, dessa figura aí, tem um significado bem pesado. Rapaziada, só fazendo uma observação aqui, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre essa tatuagem do Pulgar, aí teve algumas pessoas comentando: meu Deus, burro, isso não é um monstro, isso é uma máscara rânea, não sei o que, significado e tal. Falei, mano, eu falei aqui, rapaziada, baseado aqui, ó, com o que tá escrito na matéria, mano. Na Itália, matéria do Globo, na Itália desenhou uma figura macabra, segundo ele, uma espécie de autorretrato da época. Então eu não tirei nada da minha cabeça, eu falei baseado no que o pessoal que foi lá, conversou com o Pulgar, falou. Se isso aqui que tá na matéria é um exagero, aí eu não sei, mas se tá na matéria eu acredito que os caras não inventaram, né, mano? Sim. E obviamente, né, rapaziada, não necessariamente o Pulgar, no momento ali da tatuagem, sabia o que significava. Às vezes ele falou, pô, mano, tô mal, quero tatuar isso aqui porque eu tô me sentindo assim. E pronto. Então assim, quem sabe, quem vai saber dizer, só Eric Pulgar, né? Mas se ele já falou aqui na matéria, irmão, a gente vai levar isso aqui como verdade.
verdade. E pra quem não sabe, a máscara Hanya representa um espírito feminino vingativo tomado por ciúmes, raiva e dor lá da cultura japonesa. Então é isso aí, vamos pro próximo. Esclarecido. Agora a gente vai ver uma mais pesada ainda. Eu considero que sim. Mas antes, quero pedir pra você se inscrever Sou aqui inscrito, no canal like. e deixar o like nesse vídeo. E se é a primeira vez que você tá me vendo, não esquece de deixar a sua inscrição, mano. Talvez você é um cara que pensa, pô, não vou me inscrever, não conheço esse cara, primeiro Se vídeo que eu tô inscreve. vendo. Só que eu garanto Canal do que cara é você top. não vai se arrepender no final desse vídeo, mano. Então Realmente. já se inscreve agora, que se no final você não quiser, você não curtir, você se desinscreve, beleza? Sterling e sua tatuagem de um rifle com significado pesado. Em 2018, o jogador do Manchester City, Sterling, e da Inglaterra, né, causou polêmica com uma foto publicada nas redes sociais. Falar nisso, onde é que anda esse cara? Será que ele ainda tá no Arsenal, cara? Nossa, o Sterling, pelo amor de Deus, que decepção, hein? Esperava mais. Na imagem feita durante a preparação da seleção inglesa para a Copa do Mundo, o atacante exibiu um rifle tatuado na perna e por isso recebeu uma chuva de críticas. Assim que ele postou, teve uma galera comentando: meu Deus, tá estimulando o uso de arma para... Pô, mas a galera é foda também, né? O que os caras gostam de criticar, é por isso que a internet é foda. Vira o cara com rifle e foram inventar um monte de coisa, falar que o cara tá estimulando, tá influenciando os outros a fazer merdas e tal. Mano, se é um cara normal na rua, você falaria isso? Na moral, se é um cara na rua, você chegaria nele e falaria: pô, cara, pra que tu desenhou esse rifle aí, desenhou essa tatuagem? Você tá querendo influenciar os outros? Pô, cara, o ser humano também, às vezes, eu vou te falar, ó, não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Pôr a imagem na capa com a manchete: Arém atira no próprio pé. Pra quem não sabe, Arém é o primeiro nome do Sterling, né? É Arém Sterling. O diário diz que a tatuagem do atacante despertou a fúria de quem defende o desarmamento no país. Diante de toda a repercussão, o Sterling foi lá e foi explicar por que ele tem. Pô, o cara tem que explicar por que ele desenhou uma tatuagem no próprio corpo dele. É muita falta de maturidade desse povo. Você tá louco, velho? Tem essa tatuagem na perna direita, mano. E Se a explicação, rapaziada, tem um significado aí bem considerável, né, mano? Bem impactante. Sterling disse o seguinte: quando eu tinha 2 anos, meu pai foi morto a tiros. Eu fiz uma promessa que jamais tocaria em uma arma na vida. Então, eu chuto com a minha perna direita. A arma na perna direita tem esse significado. Ou seja, rapaziada, que o chute dele da perna direita sai como uma bala, sai como um tiro, legal, entendeu? gostei. Foi isso que ele quis dizer. Só que essa parte do pai dele ter morrido com 2 anos a tiros, realmente é um significado bem forte aí. Pra dar uma quebrada no clima, Sérgio Ramos e os números enigmáticos. Sérgio Ramos é um zagueiro, né, rapaziada? Um jogador que dispensa apresentações aí, né, mano? Principalmente no Real Madrid, fez história na seleção espanhola, ganhou inúmeras Champions, ganhou Copa do Mundo. É um cara que, sem dúvidas, tá entre os melhores zagueiros da história. E sem dúvida é um dos jogadores que mais tem tatuagem na história do futebol, cara. Você já viu uma foto do Sérgio Ramos? Cara, não tem espaço mais. Eu acho que só tem a cara dele sem tatuar, porque o resto do corpo, eu acho que até o dedão do pé esse cara já tatuou. Você tá doido? Muitos é o melhor zagueiro da história, é o zagueiro que mais tem gols na história. Bom, se ele é o maior zagueiro da história, eu não sei, mas que é o melhor que eu vi, talvez sim. Né? Simplesmente, Sérgio Ramos é absurdo, mano. Porém, ele tatuou nas mãos números... Tem uma rosa ali, bem legal. Que deixaram muita gente de cabelo em pé. Os números 19, 90, 32 e 30. Tá. 90, a gente sabe. Contra o Atlético de Madrid, gol de cabeça. Essa aqui, se você não lembrar... Pô, essa daqui é bacana. No último minuto, nos 90... Sérgio Ramos vai lá, faz gol de cabeça, empata, leva a partida para prorrogação e aí o final a gente já sabe. Real Madrid, campeão da Champions mais uma vez, em cima do Atlético de Madrid. Que dó, né, cara, do Atlético de Madrid. Até o PSG conquistou uma Champions primeiro e o PSG não, né? Mas fazer o quê, né? Eles querem continuar com o Diego Simeone, eles acham que... Eles acham não, na verdade esses caras idolatram o Diego Simeone, é como se ele fosse... o melhor, o maior treinador de todos os tempos. Pra se ter uma ideia, o Diego Simeone, cara, tem o salário mais alto do futebol europeu, do futebol mundial. É o técnico com o salário mais alto do futebol europeu.
Nem o Pepe Guardiola, que é considerado pra muitos o melhor treinador da história, tem esse salário, cara. E isso é muito surreal, né? Porque você olhar pro Atlético de Madrid e ver que os caras bancam um técnico com um salário tão alto é no mínimo curioso. É no mínimo curioso. 35. Ele postou essa foto aí enigmática com esses números nas mãos e muita gente ficou se questionando o que significava, por que cada número era esse, e ele explicou simplesmente assim: os números da minha vida, e não falou mais nada. Aí ficou esse mistério no ar e a galera foi atrás pra tentar entender por que esses números são os números da vida do Sérgio Ramos. E a teoria que mais bate com o significado é essa aqui, né, mano? 35 é o seu primeiro número quando ele chegou ao Sevilha ainda adolescente. 32 foi o que ele usou depois do 35 ainda no Sevilha. O número 19 foi a idade que ele chegou ao Real Madrid. E o 90 mais, Faz sentido. rapaziada, basicamente esse aí eu acho que é o mais fácil de entender, né, Sim. mano? Ele tá se referindo ao gol que ele fez contra o Atlético de Madrid na final da Champions aos 93 dos acréscimos, que levou a partida pra prorrogação, né, rapaziada? E aí depois o Real Madrid se sagrou campeão. Até o gol do Sérgio Ramos, o Atlético de Madrid tava sendo campeão, vencendo por 1-0, e aí aos 93 ele faz o gol de empate. Sem dúvida é o gol mais importante da carreira do Sérgio Ramos, né, mano? E aí ele lançou o número 93 na cabeça, né, rapaziada? Na cabeça. Imagina se cada número de gols aí a gente lançasse na cabeça. Você mesmo ia estar com o número 0 tatuado bem aqui, ó. Mas ia ficar da hora, mano. O que você não faz, mano? Tem jogador aí, né? Fala, não, na verdade, bora tatuar, rapaziada, o número de gols que a gente faz no racha, na pelada, né? No baba. Inclusive, Tá ruim pra mim, cara, porque eu sei dar os passos pro lado ali e tal. Mas na hora de fazer o gol eu deixo a desejar. Mas enfim, isso não é o foco do vídeo. como que fala o futebol aí na sua região? Onde eu moro é racha. Vai ter um Racha. Aqui a gente fala, vamos jogar uma barreira. Acho que é isso. racha. Mas na Bahia é baba. Tem lugar que é Baba? só fute, paia, né? Fute é o termo mais usado no Brasil. Mas é isso. É fute. Tem lugar que é pelada. Comenta aí, A mano. pelada, cara, pelada. Aqui a gente usa muito. E aí, vamos jogar uma pelada, cara. Vamos jogar o fute. Vamos jogar uma barreirazinha e tal. Mas a barreira a gente fala geralmente quando já tá no campo, né? Phil Foden e o número 47. Phil Foden, sem dúvidas, é uma das... não é mais uma promessa dessa geração, já virou uma realidade, né? Eu acho também que ele não vai crescer muito mais Não. de nível, ele vai manter esse nível. Chegou mas no Phil teto Foden, dele. sem dúvida, tem uma carreira extremamente vitoriosa no Manchester City. Ainda jovem, já conquistou Champions sendo destaque, vem sendo destaque na Premier League, conquistou inúmeras Premier Leagues e ele usa esse número 47 nas costas e tem ele tatuado também no pescoço, mano. E o significado desse número tem um valor sentimental enorme. Pô, o celular tocando Porque aqui. quando Agüero saiu do Manchester City, o Não me Agüero, manda que mensagem era o no WhatsApp. camisa 10 do City, ele já era bem próximo do Phil Foden e ofereceu a camisa 10 pro Foden, cara. Mas Phil Foden recusou, porque 47 é o número da idade que seu avô morreu. E como uma homenagem ao seu avô já falecido, Phil Foden usa esse número que meio que virou um amuleto pra ele, podemos dizer assim. E ele não abre mão desse número por nada, nem pela camisa 10. Ibrahimovic tatuou. Pô, é legal. Geralmente jogador quer jogar com a camisa 10, quer jogar com a camisa 7, porque são camisas mais lendárias, né? Tipo, quando você joga no meio campo, no ataque, na defesa também, os jogadores geralmente gostam de selecionar alguns números, tipo número 3, número 4, número 6, os volantes, número 8. Então, quando você é um jogador de ponta na Europa ou em qualquer lugar que você é um dos destaques do time, você quer geralmente um número que tem destaque, tipo camisa 10, eu quero camisa 10, sabe? O Neymar, quando saiu do Barcelona pro PSG, ele não quis manter a camisa 11. Se bem que eu acho que a camisa 11 foi a que mais combinou com o Neymar em toda a sua carreira. Eu acho que essa camisa 11, ela conseguiu assim se destacar mais por causa do Neymar. E se eu fosse ele, eu manteria a camisa 11 ao ter ido pro PSG. Pra mim seria muito da hora, mas a primeira coisa que ele fez quando chegou no Paris Saint-Germain, ele pegou a camisa 10. Se eu não me engano, tinha um jogador lá que usava 10. Eu não sei se era o Pastor ou era o Verratti. Eu sei que tinha um dono e ele foi lá e tomou pra ele. Eu teria mantido a camisa 11. O nome de 50 pessoas. Em fevereiro de 2015, ao marcar o primeiro gol do empate do PSG, O Ibrahim também tem muita tatuagem, cara.
em 2-2 contra o Caen, o sueco Zlatan Ibrahimovic chamou a atenção do mundo com o corpo todo tatuado com o Olha isso. Carta de baralho. nome de 50 pessoas. Na hora que ele tirou a Traficante, é? É as pessoas que ele matou? camisa ali, todo mundo falou, caraca, que é isso que tá no corpo do Ibra, mano? O cara tá com 50 nomes tatuados no corpo. De quem são esses nomes? É da vizinhança? É dos primos? Não, Pô, rapaziada. No dia 50 nomes é muito nome, no mínimo curioso, né? seguinte, o jogador do PSG liberou um vídeo nas redes sociais para explicar o significado de cada um deles. Eram 50 cidadãos do mundo auxiliados por um programa das Nações Unidas contra a fome. Ibrahimovic abraçou essa ação publicitária aí, né, rapaziada? E aí ele tirou a camisa e mostrou os nomes meio que como um marketing mesmo, pra lembrar o mundo dessa causa, né, mano? E assim, rapaziada, o Ibrahimovic, nesse caso aí, fez essas tatuagens, mas essas tatuagens não são fixas no corpo, tá? É tipo uma tatuagem de rena que sai. Então foi só pra ele fazer esse marketing mesmo, mas essas tatuagens também tiveram um significado aí bem pesado, podemos dizer? É pesado, né, a fome no mundo, mas é mais pesado pro lado bom, né? São significados aí bem importantes, na verdade. E como vocês sabem que eu sempre gosto de desmentir fake news, né, rapaziada? Essa fake news aqui é uma que tava com bastante like também, ó, 4,9 mil likes, mano. A galera falando desse vídeo aqui, ó, do Ibrahimovic, que ele tem essa tatuagem 93 no rosto, porque o coração dele parou por 93 segundos e tal, como se estivesse cansado. Enquanto a equipe corria pra trazê-lo de volta, eu lembrava do irmãozinho dele esperando lá fora, abraçando um ursinho velho. Rapaziada, esse aqui deu muito like, né, mano? Mas é fake também, tá, rapaziada? Então, só explicando aí pra vocês, eu sempre gosto de estar desmentindo fake news aí. Vidal tatuou uma bomba de insulina. O chileno Vidal, sem dúvidas, é um dos jogadores mais impactantes aí do passado recente do Chile, né, rapaziada? Jogou por grandes clubes, tem uma carreira vitoriosíssima na Juventus, jogou pelo Bayern de Munique, veio pro Flamengo, deu golpe aí, deu golpe não, né, mas não jogou metade do que... Pô, já tava com certa idade avançada e eu acho que ele já... Vocês querem o quê? Vocês querem que o cara gaste todo o futebol dele lá na Europa, aí vem pro Brasil, vocês ainda querem que ele mantenha o nível, cara? Não tem como não, né? São poucos que fazem isso, que conseguem vir da Europa e jogar muito. A gente tem uns exemplos aí como... Meu nome do cara, mas que acabou de chegar aqui, o Luis Soares. O Luis Soares veio da Europa, chegou aqui no Grêmio e o cara arrebentou. Tava querendo parar, né? Fazia muito TikTok com a esposa dele, aí ó, aparecendo os TikTok do Vidal. Não sei se é a esposa dele, mas fazia TikTok aí com essa mulher direto. Enfim, rapaziada. Então, assim, o Vidal dispensa apresentações, mas ele fez essa tatuagem aí, ó, de uma bomba de insulina na barriga, mano. Aí vocês perguntam, pô, por que que ele fez isso? Simplesmente, ele lançou isso após o seu filho ser diagnosticado com diabetes tipo 1. Então, ele quis homenagear o filho, trazer aí uma familiaridade, né? Podemos dizer uma representação, na verdade, para as pessoas que sofrem da mesma causa, né, mano? E trazer ao mundo também mais atenção sobre essa causa da diabetes tipo 1. Então ele tatuou aí uma bomba de insulina em homenagem ao seu filho. Como esse vídeo são de 7, né? Eu quis fazer 7 jogadores, né, rapaziada? Ficou faltando um com significado importante, né? Eu ia falar um significado foda. Mas ficou faltando um com significado da hora, né, mano? E aí, após pesquisar algumas coisas, eu encontrei esse aqui que tem um significado pesado, mas pro lado positivo da coisa, que tem uma representatividade das tatuagens de jogadores no Brasil, mano. Madison fez história jogando no Santos e no Vasco da Gama. Sem dúvidas, era uma das maiores figuras aí do futebol brasileiro, né, rapaziada? E o baixinho jogava muita bola. Na época do Madison, rapaziada, os jogadores não eram tão tatuados assim. Inclusive, se você olhar na Copa... Foi se atualizando, né, cara? É a juventude. Tipo, naquela época era outro futebol, era totalmente diferente. Tatuagem não era tão comum assim. Na verdade, nos anos 2000, os anos 90 ali, a tatuagem ela era bem mal vista. Bem mal vista. Tanto é que se você... Quando... Assim, não falando mais de jogador, falando assim de nós, meros mortais, pessoas comuns. Se você fizesse uma tatuagem, cara, você era visto assim, por exemplo, na escola. A galera te olhava diferente. Pô, o cara tem uma tatuagem. Os pais, de jeito nenhum. Uma moto passando aqui, ó. Os pais, de jeito nenhum. Meu amigo, tu não vai fazer uma tatuagem. Se tu fizer uma tatuagem, eu te bato, moleque safado. Era assim. Se tu usar um brinco sem vergonha, eu vou arrancar tua orelha fora. Era desse jeito, cara. A tatuagem, ela não era tão comum. Era poucas pessoas que tinham coragem de fazer. E hoje é mais fácil tu encontrar uma pessoa que tem tatuagem do que alguém que não tem. Eu, por exemplo, não tenho tatuagem, eu acho muito top, muito bonito. Tenho vontade de fazer, mas nunca vou fazer.
tenho vontade de fazer, mas nunca vou fazer. Enfim, que frase de merda. Mas assim, cara, eu acho bonito, mas eu não tenho coragem de fazer. Eu acho muito top, cara. Eu não julgo ninguém. Talvez eu julgue as tatuagens que você tem. Se você aparecer com uma tatuagem ali horrorosa demais, eu vou te julgar. Enfim, mas nessa época aí era outros tempos, cara. A gente tá num tempo agora da geração Z, um tempo que se pode tudo, que é permitido tudo. Então, tatuagem hoje é comum, é mais 2006, normal do por exemplo, que pega a imagem das seleções aí, ó. comer arroz com Aparecendo feijão. na tela. Imagem de algumas seleções aí, seleção da Itália, por exemplo. São pouquíssimos jogadores que Sim. tinham tatuagem, mano. Então a tatuagem ainda não era algo muito desmistificado na sociedade como um todo, né? Hoje em dia todo mundo tem, muita gente tá em tatuagem, a maioria das pessoas tá em tatuagem. Inclusive eu não tenho nenhuma, tá, rapaziada? E nem eu vou ter, sei lá. Eu acho que eu nunca vou fazer tatuagem, tá ligado? Acho não, Nem eu tenho 100% de certeza, mano. Mas enfim, rapaziada. Na sociedade também não era muito bem visto, porque a tatuagem surgiu A mesma coisa que eu falei aqui agora no vídeo. Cara, a gente tá batendo das ideias, hein? com uma parada assim meio associada a crimes, né? Coisa de cadeia, também Sim. era associada à prostituição, esse tipo de coisas mais negativas. Geralmente, quem tinha tatuagem não conseguia arrumar emprego. Quem é um pouco viveu na minha geração aqui já sabe, né, rapaziada, que tem 20 E até hoje, cara, assim, dependendo das tatuagens que você tem, o local, se você for um cara muito pichado, umas tatuagens mal feitas, tipo, você foi preso. Tá, esquece o preso. Você só é um cara, um moleque rebelde que fez um monte de tatuagem com 15, 16 anos e quando chegou aos 25, 30 anos, 28 anos, eu tenho 28 anos, vou me dar como exemplo. E você se arrependeu das tatuagens que você fez, mas você não tem condição de pagar pra remover elas. Você vai sofrer um preconceito, cara. Se você for numa entrevista de emprego, por exemplo, com a camisa só no ombro aqui e tiver uma tatuagem mó pichada na mão, pode ter certeza, cara. Tu vai ser hateado. Então ainda tem um preconceito, pouquinho, mas tem. Mas é claro, se for comparar com antigamente, não tem nem comparação, cara. Não tem nem comparação. Mas, enfim, cara, é isso. É coisa dos tempos. Coisa dos tempos, vai se atualizando. E normal. Normal tatuagem hoje. Embora tenha alguns julgamentos, como eu falei. pouco mais de 20 anos aí já sabe disso, que a tatuagem era assim até pouco tempo atrás. E aí, um dos primeiros jogadores a lançar uma tatuagem lendária foi essa aqui, ó. Madison lançando a tatuagem Madison o Foda. E ele contando a história da tatuagem, mano, é mais engraçado. Essa é ainda, feia, né? Vamos ver. Fera do Vascão, não tá de bobeira, com direito de arena ele meteu a golpizeira. A golpizeira é passado, isso eu admito. A fera do Vascão lançou o Nil Bito. Legal, legal, tem carisma. Eu tinha uma música que a galera me chamava de Fera. Aí eu fui lá e fiz um rapzinho. Aí falei, pô, queria fazer meu nome. Aí fui pra tatuar Madison a Fera. Toda vez que minha mãe ia falar comigo, ela falava, pô, Madison, você é foda. Pô, Madison, você é foda. E não sei o que, Madison faz isso pra mim. Ah, mãe, não vou não. Pô, Madison, você é foda. Você não vai fazer isso pra mim. Pô, Madison, então tudo era, Madison, você é foda. Aí eu já tava, né, meio estressado, meio bravo. Fiquei grandão, quando tava bravo, fiquei grandão. Aí fui, cheguei pro tatuador, falei... Pô, mano, se eu botar Madison foda aqui, vai ficar maneiro? O que você acha? Ele falou, porra, vai ficar da hora, não sei o que, papapá. Eu fui lá e fiz. Pô, o tatuador, em vez de dar um conselho sensato pro cara, ainda foi na onda. Ainda incentivou. Aí botei Madison, o foda. Mano, mas ficou muito grande. Que isso? Ficou muito grande, Madison. Poderia ser menor, cara. Assim, a tatuagem, ela já é esparrosa pelo nome. Mas você, cara, ainda fez ela desse tamanho aqui. É muito grande, cara. Ponto final. Ah, tem um ponto. Ponto Isso final. pouca gente sabe. Isso aqui é o ponto final. Tipo, é isso. Acabou, é isso aí, ponto final. Rapaziada, esse aqui foi a entrevista do Madison pro Foi canal legal. Radar Peleja, né, mano? Que é um canal absurdo aí do futebol aqui brasileiro do nosso país. E é simplesmente Madison o Foda, né? E mais nada, ponto final. Quase sai Madison Ferinha, né? O cantor lá, Madison foda. Não, moleque, realmente é uma das tatuagens, pra mim, é a tatuagem mais icônica do futebol brasileiro. E não Bem vai ter diferente. nada que vai superar Madison o Foda. A não ser que o Caça-Rato lance Caça-Rato o Gold. Aí, talvez eu mude de opinião. Mas é assim que a gente encerra esse vídeo, né, rapaziada? Com o significado das tatuagens aí. Espero que você goste, né, do vídeo. E eu lancei agora, rapaziada, outro canal, né, obviamente. Galera, se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo. Então se inscreve aí, vou deixar o link do canal do Victorando
Na descrição, se você quiser assistir o vídeo original,